Fala, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, Zé Valderico aqui. Estamos dando mais uma vez o início a um episódio do Logo Não é Marca e, como sempre, estamos aqui com Silvio César. Por gentileza, Silvio, se apresente. Sou o Silvio César, depois de um longo e tenebroso inverno, né? Faz tempo que nós não gravamos, né? Porque surgiram alguns trabalhos, etc, né? Que tem impedido a gente gravar, mas estamos aí de volta, né? Um tema bacana para discutir hoje. E conosco também o nosso colaborador, parceiro, amigo, idealizador, Diego Costa. Tudo bom, pessoal? Vamos aqui continuar nossa sequência de podcasts. Nem sempre a gente vai conseguir manter a nossa assiduidade semanal por conta que a gente tem um termo até chique para falar, incompatibilidade de agenda, né? Mas funciona, a gente vai levando, a gente não vai desistir não, estamos aqui. Galera, e contamos com vocês também, como a gente sempre fala, que a melhor forma da gente crescer é com as críticas. Então, caso vocês tenham algumas ou alguma sugestão, crítica, melhoria, para que a gente possa esse projeto crescer, esse projeto avançar, estamos à disposição. Afinal de contas, esse projeto foi realizado por nós, mas nosso objetivo é transformar ele numa grande rede de bate-papo para discutir comunicação, discutir negócios, marca, discutir o próprio mundo empresarial e de como a gente pode entender e viver a forma de comunicar, de trabalhar em empresas e comunicações dentro desse mundo que vivemos hoje. E isso é tão atual e isso foi uma problemática que trouxemos para o nosso tema de hoje, onde nós vamos falar sobre a economia da atenção e sobre como as gerações Z, millennials e entre outras mais recentes, elas lidam com a atenção. Elas preferem mais as redes sociais, elas estão voltando a migrar para a televisão, para outros tipos de mídias. Como elas vão se movimentando? Como é o poder desses influencers? Como é que é o algoritmo dita o que você vai ver ou não vai ver dentro de uma rede social? E é isso que a gente vai tentar discutir, conversar, abordar. E lembrando que nós não estamos aqui ditando regras, estamos dando nossas opiniões e a nossa percepção de mercado dentro dos dois lados, como consumidores e como pessoas que lidam com a comunicação, seja por meio do jornalismo, da assessoria de imprensa, seja por meio do brand, da publicidade e por aí vai. E, como o próprio tema diz, vamos começar dando nome aos bois, né? O Silvio César, ele compartilhou conosco, né, aqui nas internas, uma newsletter, e eu queria que o Silvio, já que ele chutou essa bola, ele leve até o gol. Continua aí, Silvio, explicando um pouco, né, sobre como essas novas gerações elas absorvem, como é que elas prendem sua atenção e para onde é que a gente pode estar indo a partir de agora. O legal da nossa profissão é que a gente acaba assim, encontrando várias referências, né, do newsletters diferentes. O Diego veio um dia desses com uma notícia sobre uma empresa que vamos até comentar mais tarde, que ela não usa redes sociais, que foi tema de um artigo da Bia Granja, que ela acabou comentando sobre uma coisa sobre a economia de atenção, que acabou entrando no tema de chamado o Brain Rot, né? Acho que é isso, que esse tema é esse. Que acabou levando essa coisa da economia de atenção, que acabou eu lendo o dia desses uma newsletter da Easy, que fala exatamente disso, numa pesquisa da Deloitte, né, que saiu agora, né, fala do Digital Media Trends, que fala assim, né, que a constatação, né, meio óbvia, mas às vezes é necessário você ter uma pesquisa para confirmar, né, uma coisa que se suspeita, que a geração Z e millennials prefere as plataformas sociais à TV tradicional, né? É uma coisa bem óbvia, assim, né? Surpresa de 0 pessoas, como eles brincam aqui, né? E tem alguns dados interessantes, né? Que, por exemplo, as gerações Z e millennials, elas consomem de 6,9 até 7 horas de horas por dia de consumo de mídia social e streams. Isso é um número bem muito maluco, né? Porque se você pensar, né, eles estão deixando de ver TV normal, né? Como se a gente pode se referir a isso, para ficar só ligados em celulares e tablets, né? Mas a TV ela se tornou, para essa geração, apenas um suporte para assistir vídeo e filmes e coisas no stream, né? Nem na TV, né? Ainda tem essa. Resumindo, as plataformas é que estão dominando assim, a atenção desse povo. E isso acabou trazendo à baila de novo esse assunto da economia de atenção, né? E o que é economia de atenção? Foi um termo criado nos anos 70
pelo economista, psicólogo e cientista político Herbert Simon, né? Que ele chegou à conclusão que, como tudo nas nossas vidas, qualquer coisa pode ser mercadoria, né? Inclusive o nosso tempo, né? E nisso, as redes sociais, tipo o TikTok, como foi um dado que até a própria Bia Greja trouxe na sua newsletter, do POV, né? Do Creator Economy, que ela recebeu a notícia, né, do TikTok, que a rede social só precisa de 35 minutos para viciar uma pessoa. Que é muito maluco, não é isso? As É, pessoas passam muito tempo mesmo olhando vídeos que até só que não é qualquer tipo de vídeo, né? São uns tipos de vídeos meio, vamos dizer, ela tá do brain rot, né? Meio idiotas, né? Assim, meio assim, aqueles vídeos engraçados, assim, ditos que você. tem sentido, né? Com efeitos exagerados, com É, tem engraçadinho. frases que se repetem, né? Com aparições nonsenses, né? Exato. E como é que tudo se encaixa com o que a gente fala, né? Com o que a gente trata? Porque as marcas estão começando a pegar essa linguagem, Brainrot, e trazer para suas marcas, né? Fazer vídeo. Você já deve ter visto muitos daqueles vídeos que você pega. Tinha uma pessoa que sofreu um acidente, aí vai cair da moto, de repente corta a uma pessoa do supermercado, né? O empregado do supermercado completando a queda e dizendo que hoje tem a promoção, tal, não sei o que. É um tipo de vídeo que funciona, não funciona, não sei. Coice do cavalo, né? Que ficou Exatamente, É. famoso. é aquela coisa que funciona, não sei, tem que ver. É uma coisa que a gente pode analisar aqui. Resumindo, isso tudo, essa maçaroca de informação, é para dizer que realmente o nosso tempo está sendo monetizado. Se você não está vendendo, você é o produto. Exatamente. É como o pessoal no X, né, nosso antigo Twitter, fala, segue o fio. O fio realmente é esse de que existe uma economia da atenção, né, a visualização dessa economia da atenção atual é justamente pelo fato que as pessoas estão sendo guiadas pelas redes sociais de uma maneira em que existem algumas estratégias que podem ser um pouco mais rebuscadas e outras que podem que mesmo na infantilização do conteúdo, e aí vamos ampliar aqui a questão, porque não são só marcas pequenas ou marcas que querem viralizar que utilizam esse tipo de conteúdo de brain rot, né? Do cérebro podre, né? Que é uma expressão que até é usada para explicar, né? A questão de saúde mesmo, né, clínica das pessoas que ficam muito vinculadas às mídias digitais e acabam tendo o termo que é um diagnóstico, né, que está apodrecendo o cérebro porque está visualizando muito a rede e acaba não tendo mais uma relação com a realidade de uma maneira saudável. E aí, mas esse termo brain rot para o marketing é exatamente isso que o Silvio estava falando, é uma utilização desses subterfúgios visuais que vão prender a sua atenção, ou porque são muito esdrúxulos, muito diferenciados na questão, impactantes, né, na informação que estou passando, ou porque são realmente cores mais vibrantes, uma música repetitiva, coisas que chamam a atenção pela bizarrice, né, pelo diferente. Mas aí você tem várias marcas grandes, luxuosas que utilizam. A Loewe é uma delas, né? Até Balenciaga, Dior utilizam alguns conteúdos mais para o público mais jovem, em que você vê essa repercussão de campanhas que são voltadas digitalmente e até para as outras mídias que utilizam do grupo, para você ver que essa vinculação desse conteúdo é uma coisa que é internacional e não vê só marcas pequenas ou pessoas que estão querendo viralizar, né? É uma coisa internacionalmente utilizada. Mas aí eu pergunto para vocês, no caso, como o Diego trouxe essa situação de que grandes marcas fazem uso desse tipo de estratégia em suas comunicações, perdão. O fato deles estarem usando isso seria muito mais uma forma de permanecer relevante na mídia ou uma forma de, tipo, traduzir esse conteúdo para essa nova realidade? Porque o que eu vejo é que realmente, tipo assim, né, a gente trazendo essa criticidade, nós somos pessoas que têm 40 anos ou mais. A gente veio de uma época que, por exemplo, né, menos de 5%, 10% da população brasileira tinha TV a cabo nos anos 90 e anos 80. Então, a maioria de nós foi criada por TV aberta. E TV aberta, a gente sabe como é que funciona. Antigamente, né, para os jovens, era Xuxa ou Angélica de manhã barra tarde,
noite era jornal. Salvo engano, Manchete, que é ali entre 6h30, 7 horas, passava ali o Cavaleiro do Zodíaco, um Churato, uma coisa ou outra, e depois saía no jornal também. Ou seja, né, a gente tinha um limite de programação e uma limitação de tempo para utilizar, para ver o que gostaríamos de ver. Porque nem todo mundo tinha um canal como um Cartoon Network que era 24 horas de desenho. Então a gente tinha um limite para acessar, né? E com as mídias sociais as pessoas elas têm o que desejam na quantidade, na intensidade que querem, o tempo que quiser. Como o Silvio trouxe bem aqui, pessoas que chegam a passar 7 horas, 8 horas por dia lendo mídia social. E o que eu notei dentro da pesquisa que o Silvio trouxe é que muitos deles dizem até que poderiam migrar para uma televisão tradicional caso o seu influenciador fosse para esse tipo de canal. Como, por exemplo, um Felipe Neto, ele tem um canal no YouTube, de repente ele abre um programa numa Globo, as pessoas que já conheciam o Felipe Neto do YouTube ou do Instagram vão para a Globo para poder segui-lo. Então, isso traz várias questões interessantes, né? Porque a Globo era a linguagem da Globo, que existe uma linguagem da Globo, por exemplo. Ela se adaptaria ao Felipe Neto ou o Felipe Neto se adaptaria à linguagem da Globo? Se tem o Felipe Neto que a gente conhece numa Globo que a gente conhece. Eu acho que existe um conflito aí de linguagens, entendeu? Eu não sei, essa foi uma das conclusões que a pesquisa da Deloitte chegou, né? Eu achei um pouco otimista demais, né? Eu acho que é baseado naquela coisa, né? A gente dá uma chance porque se tiver um influenciador, fica legal lá, né? Mas eu vejo isso com nada, não tem nada a ver, assim, eu acho que existem exemplos já práticos de vários influenciadores que tentam ir para TV aberta, que e daí, né? Não acrescenta mais nada, né? Porque a linguagem da TV é uma outra linguagem. É uma linguagem de 24 horas, né? Vídeos são curtos, né? Esses vídeos de brain rot, os vídeos de internet, às vezes são minutos, né? São pouco tempo, né? E quando é longo, né? Com aqueles vídeos de maquiagem, aqueles vídeos de lenga-lenga, é uma linguagem que não dá certo na Globo, porque imagina a Globo passar 10 horas de lenga-lenga e ter que passar propaganda no meio, né? Entendeu? É uma visão simplista, né? Você colocar que basta você colocar o digital na mídia tradicional da TV que você vai resolver. É do mesmo jeito que as marcas que a gente atende também de ter o retorno de, eu vou tirar, em vez do ator da Globo, quem vai fazer a minha campanha de moda, que vai brilhar na minha campanha de moda, é o influencer mais bacana do momento para falar de marca de roupa masculina. Mas aí não funciona bem assim, né? A gente não consegue um retorno tão forte nesse sentido, porque a gente está muito baseado no consumo por experiência, né? E aí é uma coisa mais complicada do que simplesmente você transpor um conteúdo de uma mídia para outra, ou uma pessoa de uma mídia para outra e resolver. Aí Uma você coisa perde, uma coisa perde ou ganha com outra. Não tem essa simbiose assim como as pessoas imaginam. E você tem vários atores que sabem trabalhar com isso muito fortemente. Atores que eu digo, pessoas que atuam nos meios digitais e de divulgação, como o próprio Felipe Neto, que acabou de viralizar com uma falsa campanha de candidatura à presidência do país. Todo mundo sabe que ele é muito ligado às críticas aos governos e às políticas, ao desenvolvimento de políticas, totalmente conectado com isso. Sofreu diversas ameaças de vida e tudo. Então, ele utilizou essa potência que é a opinião dele sobre política para viralizar. Ele estava lançando um audiolivro do 1984. Exato. Né? É engraçado que ele usou termos, ele usou palavras que são usadas no livro de autoritárias, né? E as pessoas acreditaram, né? Você é tão louco, né? E nem senso crítico as pessoas tiveram para ver que esse cara tá falando besteira, né? E várias pessoas utilizam isso, até essa própria possível ou não candidatura à presidência é utilizada por diversas pessoas no mundo todo. O The Rock, né? Dwayne Johnson. O Dwayne Johnson, The Rock, né? O ator americano, ele utiliza isso recorrentemente, que as pessoas sempre levantam o nome dele
como uma possibilidade de presidente. Os países americanos gostam muito dessa ideia, né, hollywoodiana de ter um herói, né, que representa não só nas telas, mas na realidade uma salvação para a nação, né? Eles Vídeo Arnold Schwarzenegger, né? Arnold Schwarzenegger deu super certo, né? Foi Reagan. governador, né? Reagan, exatamente. O cowboy sempre vence nos Estados Unidos, né? Aham. E isso funciona para capital político, né? E o Felipe Neto utilizou isso muito bem. É exatamente essa questão de você entender o seu público e poder conseguir, com isso, ganhar algum retorno. Mas você tem que se ter uma ciência por trás daquilo ali, né? É como você fala aqui. Não basta, visualizei, fiz, vou ter o mesmo retorno. Não Exato. dá muito certo. Uma coisa que eu pergunto a vocês, que eu tô na dúvida, assim, ao usar esses vídeos, essa linguagem, né? Que a Abia Grande defende como linguagem, né? Uma linguagem Brian Roth, né? De vídeos. Não foge um pouco, assim, das intenções do brand, não, porque não parece ser um desespero de uma adaptação a uma coisa que é um meio que um lugar comum, tem que ser vídeo engraçado, tem que ser um vídeo nonsense. Vocês acham que tem alguma. Que isso não conflita um pouco com as regras do brand? Não regras, né? As políticas que nós determinamos para nossas marcas de branding. Cara, eu vejo sempre pelo lado da comunicação, né? Para mim é só mais uma forma de comunicar uma coisa que você já tinha programado. Por isso que eu digo, não é uma questão assim. Mesmo as grandes marcas que utilizam isso, elas não utilizam esse formato de divulgação sem um propósito, né? Então, toda aquela base, aquele fundamento do branding, de como é que você vai expor e qual é a relação disso com o seu público, ela é válida ainda. É só a questão de como você vai chegar mais rápido para ele, como você vai ter uma aderência maior dessas pessoas em relação à sua comunicação. Então, se você utiliza uma mídia que vai ter esse formato, que ela vai dar resultado para isso, eu acho que funciona. Porque por trás continua ainda a qualidade do produto, continua como é que você vai fazer um atendimento, continua. É simplesmente um novo formato de outdoor, um novo formato de mídia. Você está mostrando aquilo ali. É claro que sem propósito, né? Sem os fundamentos que a gente sempre bate aqui, né, de que são importantíssimos para você ter o produto, você ter a sua missão baseada no seu retorno, do que você quer com o seu cliente. Qual é o histórico que você vai levar disso para frente? Como é a perpetuação dessa marca e tudo isso aí? Eu acho que tudo isso aí está por trás dessas ideias. Acho que é só um formato que chega para a pessoa mais rápido. A gente utiliza diversos tipos de formatos para vender coisas. Tem seguradora que acho que até foi o Zé que deu esse exemplo. O cara que pega e faz uma nota de R$ 20 impressa, e aí joga no chão, a pessoa acha que é uma nota, ela vai, abre, aí é perdeu dinheiro, seguradora e tal. Cara, por trás, o cara ainda tem a ideia de que ele é uma empresa de seguradora, que vai guardar seu dinheiro, que vai lhe proteger, tá tudo lá ainda, mas ele usou uma mídia que vai lhe chamar a atenção para ela, né? É um jeito inteligente você usar, se for com propósito. Se for baseado em nada, eu acho que é complicado, mas aí tudo na vida é complicado se você não tiver um fundamento, né? É porque o que tem de gente que só faz replicar, né? O que já foi feito, né? Também não tem originalidade, né? Eu acho que o que o Diego falou, né? Eu ia vir com uma opinião um pouco contrária, mas não é porque eu quero discordar do Diego, mas ele me trouxe uma reflexão que faz o sentido, complementando com o que o Silvio acabou de trazer, que reforça o que eu ia dizer, que é o seguinte: quem sabe o que quer e para onde está indo, consegue, talvez, em alguns casos, usar. O momento de usar é o momento de não usar. A questão é que a gente trabalha com dois tipos de marca, né? Tipo assim, de pessoas, né? Existem as marcas que elas olham e dizem: caramba, eu vou adaptar isso à minha realidade porque faz sentido para mim, e ela usa. E tem aquelas marcas que elas não olham para frente, elas sempre estão olhando para os lados. Aquela que copia, literalmente, diz assim: caramba, fulano fez isso, então eu vou fazer também. Se a marca X, sei lá, se a Ray-Ban fez isso, então eu, com a minha ótica, posso fazer também. Mas ela faz sem um mínimo de preparo para entender se aquele público dela entende ou não. Aí é onde eu disse que eu ia talvez discordar, que é o quê? Eu vejo que a gente perdeu um pouco da rédea do que é ter um cliente no centro, do que é ter um cliente mandando no que a gente vai fazer, no autoritarismo. Eu sou muito a favor do cliente no centro. A gente tem que entender o cliente, tem que perceber o cliente,
mas eu gosto muito da frase do Henry Ford que diz, né? Se eu pedisse pro meu cliente, perguntasse o que ele queria, ele ia dizer cavalo mais rápido, que complementa com o que Steve Jobs sempre disse. Cara, você tem que... o seu cliente não sabe o que você quer até que você apresente para ele. Então você tem que apresentar para ele algo que ele deseja. Você não sabia que precisava de um iPad, ou de um iPhone, ou de um iPod, até você ver aquilo na sua mão, né? Então, trazendo para essas comunicações, para essas formas, o que eu enxergo? Eu enxergo o seguinte: primeiro, a gente tem que tomar o controle disso, que, lógico, os movimentos, sejam eles culturais, sejam eles digitais, toda a movimentação cultural dessa geração é importante a gente prestar atenção. A gente não pode se fechar de que na minha época era assim, eu vou fazer assim pro resto da vida. Na minha época era só rádio, panfleto, resolvia, vou fazer isso pro resto da vida. Criança morre, você tem que se adaptar. Tem que migrar, mas também não pode ser o tiozão da suquita. Você não pode chegar lá com aquela roupagem de cara novo, mas com 50 e poucos anos. Então você tem que se adaptar. É o que eu escutei, eu li no livro do Carlos Ferreirinha que ele falava, né, sobre o Parada Não Retrocede. Ele fala: as marcas centenárias que permanecem vivas, elas entendem que você não precisa ser velho, você tem que continuar sendo relevante. As marcas não envelhecem, elas perdem a relevância. Então, se você é uma marca como uma Tiffany, como uma Ferrari, como uma Mercedes, como outros, uma Gucci, uma Chanel que tem mais de 100 anos, uma Balenciaga que também já tem lá quase seus 100 anos, você entende o quê? Uma Dior, que elas se permanecem relevantes. E para você permanecer relevante, você tem que ter muita fidelidade, muito critério a quem você é na sua essência, na sua raiz. Então, isso é um ponto. Então, eu acho interessante marcas que participam desses eventos, que fazem esse tipo de ações, acho, desde que seja uma ação feita de forma inteligente para aquela marca, Então, é aquele negócio, você até esperava que aquela marca fizesse isso daquele jeito. Talvez você não vá ver o coice do cavalo numa Dior, numa Chanel, mas talvez ele pegue esse brain rot e faça alguma coisa que seja sutilmente inteligente, mas que passe a mensagem. Então, esse que eu acho que é o grande pulo do gato. Não, você pode trazer uma comunicação ácida, bem-humorada, como, por exemplo, a gente aqui falando que a causalidade. Como você via o humor do Cacete Planeta. Ele era um humor completamente refinado, com uma política ali ácida, mas era humor. Pronto, não vou longe não, gente. Choque de cultura. O choque de cultura, ele traz de uma forma extremamente cômica, extremamente assim, hilária, assuntos que você olha assim, caramba, ele tá falando isso sério. Ele tá trazendo um fundozinho de verdade aí. Como rolou um dia desses falando sobre futebol. Pô, o que vocês acham da mudança do horário do futebol? Aí o cara falando, pô, quando a novela pelo menos era boa, a gente esperava pra ver o futebol. Agora com a novela que é ruim, fica difícil a gente acompanhar o futebol, né, Rogerinho? Ou seja, eles não estão falando mentira, eles estão trazendo a verdade. De forma muito sutil. Então eles mexem aquilo ali. E eu acho que isso é um brain rot disfarçado. Você tem a sátira, você tem a brincadeira, mas você tem a sutileza do negócio. Você está transmitindo alguma coisa. Nem todo mundo pega, mas alguns só se divertem, mas outros se divertem e refletem. Eu acho que a pegada tá nessa parada aí. A ironia é muito complicada de se entender. Mas aí depende de... Porque toda essa relação que o Zé colocou aqui, né, é exatamente a representatividade da marca, né? Se a marca representa o que ela quer transmitir, é muito mais forte do que a mídia que ela utiliza, né? Como eu estava falando, o brain rot, né, o estilo de vídeo brain rot, o estilo de vídeo de estilo de comunicação nesse sentido pode ser utilizado se você tiver uma representatividade bem fundamentada. Você vai utilizar isso de uma maneira inteligente, é claro, com os seus profissionais de comunicação bem atualizados com o que ele vai colocar. Você colocar isso de qualquer maneira, você vai estar fazendo com mais um. Você pode até viralizar, você pode até ter um retorno espetacular, às vezes num tráfego pago que você faça e tudo isso aí. Mas se você não tiver uma base para isso ser fundamentado em outras questões, não adianta de nada. As grandes marcas que utilizam isso, elas têm uma base que, inclusive, funciona na própria fundação. Se eu sou uma marca como a Dior e eu vou estar utilizando um vídeo no estilo brain rot, eu tenho um estilista ou uma produtora de peças que ela está trabalhando com um público mais jovem que vai se identificar com esse tipo de mídia.
Então, tem toda uma coesão desde a produção à entrega. Tem pesquisa, tem dado, tem um estudo. Ele não fez porque acordou e falou, vou fazer um negócio desse do coxo do cavalo. Não, ele foi estudar se aquilo ali fazia sentido ou não, né? Correto? Tô certo? Exatamente, e até porque existe, inclusive, a análise de uma mídia que ela surgiu, né, organicamente, e todas as grandes viralizações e mídias que funcionam nesse estilo e tudo isso aí, elas funcionam sem pretensão, elas surgem sem pretensão. É por isso que elas viralizam e elas fazem sucesso e elas representam principalmente isso. Elas representam um jeito, um estilo, uma linguagem dessas pessoas que estão na ponta da mídia, que estão na representatividade maior do grupo social mais jovem. É assim, é inegável isso, não tem, isso é desde que o mundo é mundo, né? É inegável. Como é que isso se transpôs ao longo das décadas da humanidade? A gente pode ver aí na modernidade da Revolução Industrial para cá, a gente vê diversos exemplos disso. Todas as contraculturas foram incentivadas por jovens, e isso influencia em todos os aspectos da sociedade de consumo. Vai desde o estilo de como você corta o cabelo, se você usa brilhantina ou não, até ao que você ouve, se você está ouvindo rock ou blues. Então, a evolução da humanidade como comunicação, como se permeia na sociedade, como isso evolui para estilos de consumo, desde que o capitalismo começou a incentivar exatamente essa linha, ela é baseada em como o jovem encara a comunicação e como ele se comunica. É das gírias, é de como isso é utilizado para representatividade, é por que as tatuagens saíram de um esquema de identificação de gangues e de prisioneiros, que era inclusive uma continuidade de uma histórica dos piratas, né, para um estilo de vida, para mostrar como isso te representa como pessoa no mundo, né? E até hoje que a gente tem uma linha de pessoas que estão apagando as tatuagens que tinham, porque agora é mais interessante você não ter amarras com representatividade, símbolos e representações que lhe vinculem ou lhe encaixem em uma coisa única. Então, uma visão mais jovem atualmente de que as pessoas têm essa liberdade para ser quem elas quiserem. Então, elas não precisam se representar na pele o que elas são exatamente, porque estamos em pleno estado de mutação eterno e somos livres para fazer o que quiser. Então, você vê que existe uma gama de possibilidades, isso é tudo guiado, tem uma base fundamentada que guia o consumo da sociedade e como ela se representa e como esses símbolos e essas ideias se repassam para cada um. E aí tem você que é profissional de comunicação, né, ou o empresário que entende como é que pode estar utilizando dessas ferramentas que surgem realmente como ideias e você pode utilizar como ferramentas para chamar atenção para o que você faz. É dessa maneira complexa, mas inteligente, que você tem que trabalhar estrategicamente essas ações para você poder ter retorno. Não existe uma possibilidade, né? Nesse artigo da Bia Grange, ela fala de uma marca, e eu vou até vincular aqui com outra marca para a gente conversar um pouco sobre isso. Ela fala sobre a Bottega Veneta. Bottega Veneta. É uma marca, né, de bolsas, artigos, acessórios, principalmente para o público feminino, mas eles também têm linha masculina também, né, voltado para esse mercado de acessórios e tudo em couro e tudo muito bem feito. É realmente vinculado para um público de luxo. E qual é a grande pegada deles de exposição de comunicação? Eles, em 2021, deletaram todas as presenças digitais deles de qualquer mídia digital, né? Qualquer aplicativo. Isso, plataforma de mídia digital. Eles só estão na Weibo, que é um blog, né, para o público asiático, né, chinês. Pois é muito louco isso. Porque logo lá, né? É porque é um público que consome de um jeito diferente, que precisa de outras referências, né? Então eles entendem isso, que essa que é a grande questão. Eles não saíram simplesmente das mídias e esqueceram que existe esse público. Não, não é isso. Eles entenderam que eles iam chamar uma super atenção para eles
se eles saíssem dessas mídias, porque eles iam fazer com que o público deles mesmo os representasse. Que é exatamente a palavra do dia do podcast que eu estou elegendo aqui. Mas é isso. É a representatividade desse público que faz eles aparecerem. Aí você tem diversos usuários que foram feitos pelo próprio público consumidor da marca, que tem usuários verificados com milhares de seguidores que não são a marca propriamente dita, mas eles representam essa ideia do que é a marca, são eles que expõem a marca. Então você tem atores, você tem influencers, você tem pessoas que são formadores de opinião que utilizam a marca por ela ser assim. Mas é por quê? Porque a experiência de você ser a pessoa que tem essa marca, que desapareceu das mídias, é muito mais forte do que o próprio produto. As pessoas querem contar essa jornada. Elas querem contar que eu consegui, eu comprei. Essa marca que não existe nas redes, ela está aqui comigo. Ela faz parte da minha vida. Ela representa o estilo de vida que eu sou. Eu sou uma pessoa que não vou me mostrar em momentos esporádicos. Eu vou mostrar para mim que eu sou uma cool hunter. Eu acho essas coisas diferentes. Eu sou essa pessoa que entende esse mundo de um jeito diferente. Essa marca sabe que diferente, ela é igual a mim, né? Aí Então, cai na nossa velha conversa das tribos, né? Das comunidades, né? exatamente. É como essas pessoas se conectam com essas histórias, né? E tem uma outra marca, rapidinho passando aqui, de dois irmãos ingleses, né? São de Manchester, né? É o George e o Michael Heaton, né? Eles criaram a marca, eu juro que não foi pensada, Represent, né? Representa. Essa marca, ela foi criada há um pouco mais, foi criada em 2011. 2011 foi por aí. E é uma marca de roupas masculinas. Eles estão trabalhando nessa marca desde a época que eles estavam no colégio, esses irmãos. Eles não se sentiam representados pelas roupas que existiam na época deles adolescentes. Eles se vestiam com blusas oversized, com jeans mais colados e calçados extremamente grandes. E não tinha ninguém no colégio dele que usava esse tipo de roupa, era só eles. E eles eram dessa cultura do skate, eles eram dessa cultura mais underground, do Manchester, lá na Inglaterra. E eles começaram eles viram que o pai era um cara, um empresário, e eles queriam ter essa vida de eles serem donos do próprio negócio e não ser vinculado a um emprego CLT ou um emprego formal, de fazer uma faculdade e fazer. E eles começaram na escola mesmo a começar a fazer blusas, a imprimir desenhos que eles estavam fazendo, e que um deles faz, que é o designer da marca, e ele já começava a desenhar algumas ideias de layout e tudo, e vendia essas blusas. E aí a grande jogada deles, claro, tem toda essa jornada, depois se vocês quiserem, posso mandar aqui os links para o pessoal que quiser, mas eles têm uma jornada longa de vida, né? Mas eles estavam ali no começo do Instagram, eles já colocaram essa representatividade no Instagram, eles vendiam online, eles começaram a fazer pedidos na China para fazer o material deles. Eles pediram para a avó, que era costureira, desenhar o primeiro jeans deles, da marca assinado, que eles mandaram para fazer o layout e receberam a peça. Venderam super bem o jeans. E aí eles foram tendo uma sequência de sucessos que eles estavam exatamente no que a gente estava comentando aqui. Eles estavam na crista da onda do que estava sendo falado no mundo todo, que estava surgindo, do público que tinha exatamente a idade deles. O que não era comum era a pessoa que estava criando gírias e criando esses modos de comunicação em 2011 ali e tal, eles serem produtores. E eles estavam produzindo já baseado no estilo que eles queriam que representasse esse. Por isso a marca Represent, né, o nome. E aí eles são muito famosos no estilo de coletes e calças, né, que são de moletons, com lavagens com pedra, que deixa mais confortável. E eles foram ampliando a marca para a linha de ginástica, para a linha usual, para todos os momentos da vida, tudo baseado no estilo de vida deles, do que eles fazem para as pessoas da idade deles, para os homens da idade dele, das coisas que
todas as pessoas que eles caminhavam no mesmo circuito, na mesma interação, na mesma comunidade, se vestiam e queriam. E aí eles conseguiram transpor essa linha. E na mídia digital, atualmente, eles têm uma jogada extremamente ousada, que é uma coisa que está sendo copiada já por algumas marcas, que eles criaram The Vault. O The Vault é um cofre em que eles colocam as peças que eles vão fazer o lançamento da coleção, todas dentro desse cofre virtual, em que as pessoas literalmente viram madrugadas esperando abrir, para quando abrir poder ter a chance de comprar as peças que vão estar dentro desse cofre, que é o lançamento novo das coleções deles. Que só sabem, eles ficam tendo spoilers de o que é que vai ter nisso, eles não sabem exatamente o que é que vai ter. Aí tem calçado, tem toda a linha de acessórios, de possibilidade de produtos que eles já criaram, de todas as linhas deles. E tem coisas exclusivas com pouquíssimas peças numeradas que só vão ter ali naquele momento da abertura. Tem outras que vão ter reedições e tudo isso aí, mas o cofre, ele fica fechado ali para aquilo. E aí você tem uma comunidade que fica o tempo todo esperando novidade. Eles abrem, vendem tudo. Eles abrem, vendem tudo. E aí é um jeito em que você não tem e é uma marca de 200 milhões de dólares. A última base deles foi 200 milhões de dólares, acho que foi o último semestre deles. É uma marca que só cresce, esse estilo de compra só aumenta para eles e eles continuam vendendo bem. O produto é mais caro, obviamente, e ele tem essa vendagem super rápida. Então o cara está produzindo menos, criou uma comunidade que sempre compra, ele consegue sempre expor a marca de uma maneira diferente. E você tem essa história dessas pessoas, que é uma jornada heróica para essas pessoas comprarem. Eu estava lá, eu virei a madrugada, eu consegui comprar. Você se destaca no seu grupo social por ser aquela pessoa que conseguiu comprar o novo encapuzado da Represent, que estava no cofre, que eles acabaram de liberar dessa última coleção. Mas aí, Diego, eu vejo com uma questão aqui que a gente estava discutindo. A gente estava falando aqui muito essa parte da economia da atenção, brand royalty, tudo, que acaba que se torna um efeito manada. A marca que tu trouxe, ela é uma marca que ela pode dizer que ela remou contra o que o... Exato. É isso mesmo. A Bottega Veneta e a Represent são dois exemplos do contrário. É por isso que eu falei. São ferramentas que estão aí para você utilizar da melhor forma possível, tanto da superexposição quanto da não exposição. O que eu vejo que é o mais interessante é da originalidade da parada, né? Exato. Porque nessas duas marcas que você trouxe, ela tem muito a pegada da experiência, do acessar, que é uma coisa que, tipo, talvez por eu pesquisar isso, aparece muito para mim, os códigos das marcas de luxo, o brand das marcas de luxo, que é exatamente esse negócio como você chega numa marca, uma grife de roupa, de bolsas, você não pode escolher a bolsa X para comprar. Você tem que fazer uma jornada, você tem que começar por um tipo de produto. À medida que você for comprando produtos dessa marca, você pode ter o direito de comprar a bolsa X, mas você não pode chegar lá hoje e dizer, quero a bolsa X. Então, isso, pelo que eu mais vejo, isso não repele, pelo contrário, isso atrai muitas dessas pessoas. Tipo assim, eu conquistei porque eu fiz parte da jornada que me permitiu agora adquirir isso. Então, aí eu pergunto para vocês, né, que dicas a gente pode deixar para as pessoas que estão nos ouvindo, né, para outros publicitários, outros empresários, de como construir a sua jornada de forma original, porque o que eu vejo que o maior medo hoje em dia, né, é o medo de ficar de fora, é o medo de perder o hype, é o medo de, nossa, você não viu? Você não fez o seu desenhozinho na caixinha de brinquedo? Nossa, você não fez a sua caricatura de desenhozinho japonês? Então, parece que se você não faz, você está fora. E você está fora para quem? Para quem é relevante você tá dentro é legal ou tá fora é legal, né? As pessoas precisam adquirir isso, né? E eu jogo para vocês, meus queridos comunicadores, o que nós podemos deixar de dicas para você, como empreendedor, empresário, gestor de comunicação, gerente de marketing, se você fazer essa análise crítica de tipo, cara, isso vale para minha marca ou não vale isso? Eu vou fazer isso ou não? Eu vou construir o meu caminho por aqui. O que é que vocês idealizam? Até mesmo a Bia Granja, ela tem um lado positivo, né, dessa linguagem do Brainrot, né, que eu acho que é uma linguagem e tal. Ela sugere que se use isso com parcimônia das marcas não se levarem tão a sério, né? A minha dica, assim, se você for fazer um vídeo desses, que ele tenha algum tipo de conexão com sua jornada, né? Com o seu propósito de marca, né? Se não tiver,
vai ser apenas um vídeo que vai ser engraçado e as pessoas vão esquecer, né? Eu não sei, eu sou muito reticente, sabe? Eu usar esse tipo de coisa. Pode ser questão da preconceito meu, mas eu não vejo ainda com muito bons olhos assim. Ou usar por usar essa linguagem, sabe? Tem uma marca, inclusive, que ela antes de existir do Baywatch ser tão na modinha, né? É a Old Spice, né? Que ela faz vídeos basicamente de nonsense, né? Usando o Terry Crews, né? Isso. Sim. É puramente nonsense aquilo lá, né? Quer dizer que não é uma linguagem nova, né? Eu só não sei se tem que saber fazer, entendeu? Na verdade, tem que saber fazer bem feito, não vai ser apenas. Eu tô copiando pra ser o tiozão legal, entendeu? Tem que ter cuidado nisso. Eu acho muito perigoso e não sei. A marca ou é nonsense ou não é, entendeu? Você pega, por exemplo, vou deixar o Diego falar, mas eu até jogo essa bola para vocês falarem. O que aconteceu com a Lacoste no Brasil? Lacoste, tipo assim, eu tava assistindo aquele seriado da Netflix, que são acho que só 6 episódios, que passou em torneio de tênis, e você vê lá a Lacoste patrocinando os jogadores de Lacoste, e a Lacoste no Brasil virou marca de funkeiro. Então, tipo assim, e elas começaram a chamar de Lalá, não, é a Lalá, Lalá, e botaram o crocodilozinho gigante nas camisas, então, tipo assim, até onde a marca perde a sua relevância e a sua história para poder surfar com um grupo que, tipo assim, que não é o público-alvo. Porque a gente entende que, de repente, ali aquela tribo de funkeiros, o funk ostentação, eles querem se fazer presente usando marcas que transmitam status social, mas que eles não é deles, né? Uma coisa é tipo assim, um funkeiro comprar uma Mercedes-Benz, mas ela não é o público da Mercedes-Benz. Ela pode ter, mas a Mercedes não vai criar um carro para o funkeiro. Pelo menos eu vejo dessa forma. Nisso, até a Ferrari, né? Recentemente teve uma polêmica, né? Que ela pediu para um funkeiro devolver a Ferrari que tinha comprado, né? Porque até a Ferrari tem isso, né? Você pode ter a Ferrari, mas você tem uma Ferrari feita na cidade de Mariné. Augusto, tem os signos, né, do carro, Exatamente. da marca. Você tem uma Ferrari feita na cidade de Mariné, você tem a zero, amigo. Não é qualquer funkeiro que consegue, não, viu? Eu ia dizer assim do questionamento Zé é o seguinte, que a gente vive num mundo maravilhoso em diversos sentidos. E um deles é que você pode criar o seu próprio hype. Acho que o melhor é isso, você saber que você tem essa possibilidade de você criar o próprio hype. Ou que você pode abraçar oportunidades em que vai lhe levar para um mercado totalmente novo. Eu não vejo problema em a Lacoste abraçar e criar uma linha lá e ficar chamar um desses. É disso que a gente estava falando, assim. É de você adicionar coisas de outros mundos que funcionam para você levar. O Thiago Ventura, por exemplo, tem uma marca de moda, né? E ele tem estilistas que são. É um cara que é comediante, que criou a Ventes com a marca de moda, que é totalmente conectada com a história de vida dele, que ele fala do subúrbio do paulistano, daquele cara, como ele mesmo fala, aquele maloqueiro, malandro lá do subúrbio paulistano. E ele fala todas as gírias, o jeito e tal, as coisas que gostam de ouvir, né? O trap, as batalhas de rima. E tudo isso envolve uma série de coisas que tem a cultura em conjunto, em uma comunidade super forte, e tanto forte em tamanho, quanto também em possibilidades de faturamento. Mas tá no DNA da marca dele, isso aí. Tá no DNA da marca dele, mas a Lacoste foi abraçada por essa mesma comunidade. Por que que eu não posso abraçar e ter uma linha para isso, voltada para isso, em que eu chamo uma pessoa que é representativa dessa comunidade para desenvolver uma linha com esse pessoal? Eu acho que não é bem por aí, sabe, Diego? Eu acho que marcas são coisas que tendem a ser exclusivas de um determinado grupo, sabe? É a coisa meio natural delas. Por exemplo, por causa da Mercedes, né? Quando a Mercedes criou um tempos atrás o modelo classe A, né? Que era um modelo dito mais barato, mais popular, apesar de o preço ser um pouco mais proibitivo, os donos da BMW ficaram fulos, né? Porque era uma invasão de um território que era só deles, né? Entendeu? Uma outra pessoa eu sei que isso é ridículo, mas é como somos, né? A pessoa de fora invadindo o nosso cubinho, entendeu? Cubinho BMW, entendeu? Aconteceu isso. Aconteceu também em marcas como Hilux, né? Aqui no Ceará, por exemplo, né? Que quando o governador comprou vários carros dessa marca para na viatura dos policiais, as pessoas começaram a deixar de comprar essa marca porque ele se a conexão é um carro de polícia, entendeu?
eu não vejo isso bem, não, sabe? Assim, se a Lacoste acha que é legal, não sei. Depende como você vê o storytelling da Lacoste mesmo. Porque a Lacoste mesmo foi criada para subverter uma ordem que já existia. Todo mundo jogava tênis com blusa social. Aí o cara que criou a Lacoste criou uma camisa polo que era justamente para poder usar uma coisa mais confortável e mais hábil para o esporte, que não travasse tantos movimentos. Ou seja, ele já surgiu de uma cultura de contracultura, de quebra de paradigma de uma elite. Mas aí depois ficou vinculado a essa elite. Exato, acabou sendo absorvida, né? Como É, tudo, né? é o que eu Eu tava vejo também. falando, é o que eu tava falando. A questão de a gente ter hoje uma juventude que cria riquezas do nada, sobre nada, né? Eu posso criar riqueza hoje brincando em como eu assisto o vídeo. Ó o Casimiro aí, ó o Brino. Eu não tô fazendo do nada. A gente tem um cara novo agora que tá fazendo entrevistas no meio da rua, brincando com as pessoas, que é o Misael, e simplesmente estourou toda a bolha de todo mundo, onde ninguém achava que ia ser inventado uma coisa né, diferente a mais. Ele traz uma fórmula ali da década de 90 para de novo para a linha do YouTube e tá ganhando todo mundo. A gente vive num mundo, é como eu falei, que a gente pode criar o top hype. Não estou dizendo que a Lacoste vai virar uma marca de rapper e de trapper. Ela já é, eles já compram. Uma coisa é você esquecer que existe uma realidade. E outra é você abraçar ela e ditar como é que vai ser a linha de trabalho disso. E você lucrar de uma forma inteligente com isso. Isso não é válido para toda marca? Não, não é, mas tem marcas que funcionam. Em compensação, Diego, a gente sabe, tem notícias, por exemplo, de bairros como a Alphaville, que as pessoas que os ricaços de lá estão vendendo as casas porque não estão suportando ter rappers, assim, comprando casas por lá, né? É um mundo, é complexo isso aí. Aí é um sinal dos tempos, né? Aí a gente tem, aí são coisas que a gente não tem nem como julgar como é que como é que elas vão transpor isso. A gente vai transpor isso para onde, Aham. né? Daí as bases de riqueza dessas pessoas vão para onde, né? Assim, Então, não me essa entendam questão. mal, assim, eu quero que o público ouvinte não me entenda mal, porque nós somos profissionais. A gente analisa as coisas pela ótica da realidade, né? A realidade é cruel desse jeito, porque o que eu tô pegando aqui é que as marcas realmente elas estratificam as coisas. Sim, com certeza. Isso continua, ainda continua a questão do exclusivo, do inalcançável, faz parte de uma boa parte das marcas de luxo do mundo, né? Mas é uma coisa que a Reserva criou uma linha de NFTs e vendeu tudo na mesma semana que lançou. É o que eu estava tentando falar aqui. É a questão de você pode criar o seu próprio hype dentro das possibilidades que existem da comunidade que você está instalado e da representatividade da sua marca. A gente não pode negar as representatividades que são alcançadas. Uma coisa que o alto luxo de rappers, trappers, essa linha musical, a gente tem no mundo inteiro, né? De pessoas que consomem Gucci, Balenciaga e tudo, que inclusive deram uma sobrevida a algumas dessas marcas que já não estavam conseguindo compor nas faixas estratosféricas de preço algumas coisas. Então, assim, essas marcas não se colocam como representadas por essas pessoas, mas usufruem dos hypes que são criados por essas pessoas. É uma composição complexa, né? E é por isso que a gente tem essas linhas de representatividade que são passadas também no brain rot, né? Então, uma Dior fazer um brain rot, é ela querendo estar sendo representada por uma linha de pessoas naquela comunidade, né? Então, existem essas nuances que devem ser observadas, né, no mercado. Mas claro, tem que ser com muito cuidado. Você pode alavancar ou perder a marca por completo. É por isso que marcas como a Represent, que eu falei aqui, são tão interessantes, porque eles têm uma fundação e uma continuidade histórica que vai e continua a galgar espaços de uma maneira muito interessante, né? É única, né? É um jeito único de pensar, um jeito único de se apresentar, que inclusive com similaridades com marcas de alto luxo centenárias, né? Então, Acaba que, tipo, no fim das contas, você tem que saber quem você quer atingir, né? Quem você quer que ele consuma. É sobre isso, no fim das contas. e ficar atento às possibilidades. Tudo é possível. Como Inclusive, linguagem, né? Como linguagem, né? como linguagem. Mas, inclusive, ficar quieto. Às vezes é o momento de você ficar quieto, de você se Exato. posicionar, de você reforçar a sua linha tradicional, porque você tem público para todo esse tipo de coisa. Ou você tem como encaixar o público tradicional dentro da sua mídia. Ou o TikTok, que tem um alcance
cada vez maior no público de terceira idade, que fica vendo trechos de novelas e de séries turcas ou coreanas dentro da plataforma, ou que ficam consumindo, inclusive, novelas que são feitas para a plataforma por produtores brasileiros, que já estão se especializando em fazer novelinhas em formato de vídeos de TikTok, que é já ligado exatamente a essa comunidade de terceira idade que fica ali, que quer consumir, que consome rápido isso, que o algoritmo fica entregando para ela, e ela acaba curtindo, continuando. É uma forma rápida, leve, né, de uma linguagem completamente diagnosticada pelo algoritmo que as pessoas abraçaram e estão produzindo conteúdos cada vez maiores sobre isso. É um jeito de ter o público tradicional da televisão, que estaria na televisão ali na Globo, no SBT, vendo a roda da fortuna girar, e tá vendo agora a série do TikTok. No fim das contas, a TV, se não se reinventar, vai morrer. A minha grande questão é que o algoritmo acaba que mantém você preso dentro de um fluxo. E você não consegue ampliar seu repertório por causa disso, né? E você acaba vivendo a vida daquelas poucas pessoas que pensam como aquelas poucas pessoas, porque você não vai saber que existe um mundo fora daquilo, porque não lhe é apresentado. Tá viralizando vários tutoriais de como você zera o algoritmo das suas mídias para você poder voltar a ver coisas que são novas, né? Mas que ele tá tão sofisticado que ele mesmo já reverte isso muito rapidamente. Estamos presos. Estamos. Nosso amigo Felipe colocou no grupo um vídeo da pessoa perguntando num podcast como é que tinha falado com o chat e tinha perguntado como é que ele ia dominar o mundo. E é justamente do jeito que a gente está vivendo, né? A gente vai primeiro passar para vocês como é que vocês têm que escrever, depois como é que vocês têm que falar, depois como é que vocês têm que comprar, como vocês têm que se relacionar. E o mais maravilhoso disso é que vocês vão sempre achar que a gente está só ajudando, mas a gente, no final das contas, vai estar dominando o mundo. Já estão fazendo isso. E é isso, meus senhores, né? Eu acredito que esse episódio como um todo, acho que os nossos ouvintes eles possam ter, principalmente essa parte de criticidade, né? Que brand rot existe, a economia da atenção existe, mas que você como marca, você como uma pessoa que esteja à frente dessa marca, seja como um setor de marketing ou como proprietário, tem que primeiramente entender para quem você quer, se aquilo faz sentido para a sua marca, é relevante. E se você achar que é relevante, adapte para a sua realidade. Simplesmente não copie igual do outro, porque o outro tem uma história, tem um caminho para chegar naquela situação que talvez não seja o seu. E é isso. Agora, então, encerrando nosso podcast depois de um longo hiato, vamos para as nossas dicas, seja de filme, livro, seriado, youtuber, tudo aquilo que não está no seu algoritmo, ou talvez esteja, para que você possa ampliar o seu repertório. E eu gostaria de compartilhar um livro que eu estou próximo de concluir, que é o It, a Coisa, do Stephen King. Depois de muito tempo, li, estou já terminando. E, gente, vou dizer para vocês, assusta pelo tamanho, mas não vou dizer que passa rápido, porque depende do tempo que você vai dedicar para a leitura, mas é uma leitura extremamente prazerosa, uma leitura boa, e é uma leitura que realmente traz uma reflexão de se existe um monstro na humanidade, ele nada mais é do que os próprios seres humanos. Então, de todos, o maior vilão do livro não é a coisa, não é o It, mas sim a relação das pessoas e de como as pessoas podem ser ruins. Então, é um livro que fala sobre amizades, é um livro que fala sobre relacionamentos, um livro que fala sobre como o ser humano pode ser bom e como ele pode ser ruim, né? E como o que você faz ou fala reflete em outras pessoas, né? Você pode talvez mudar a educação, como no livro uma criança que cresceu com racismo simplesmente porque o pai era racista. Então, tudo isso é um ódio inexplicável, tudo isso acontece, tudo isso ainda é real, mesmo com um livro que foi publicado há mais de 30 anos atrás. Então, fica a minha dica, o livro é bom, muito melhor do que os filmes e muito mais completo, e essa é a minha dica para hoje. A minha dica é qualquer uma das séries do Homem que Salvou o canal, a plataforma Paramount, né? O Taylor Sheridan, né? Esse cara que começou com a vida como modelo, ator, como tudo isso deu errado na vida dele, alguém sugeriu que ele escrevesse para roteiros. Ele gostou do que fez e ele escreveu o roteiro de Sicário, pra vocês terem uma ideia, o Taylor Sheridan. E ele se achou como roteirista de várias séries seguidas do canal Paramount, né? As pessoas até brincam dizendo que foi ele que salvou o canal Paramount, né, da falência, né?
porque as séries Yellowstone, Tulsa King, agora surgiu uma nova que é Laurel Man, que são homens da lei, né? Eu acho que vai ser uma série que vai contar a história de várias personalidades do Velho Oeste. Como ele é do Texas, tem muito dessa coisa do Western na obra dele, né? E você vê que realmente são séries boas, bem escritas. Os atores fazem questão de fazer parte. Teve a parte do Yellowstone, teve o Kevin Costner, que até brigou. O Kevin Costner sempre briga com todo mundo, né? Uhum. Eles brigaram, mas agora o spin-off que é 1923, se eu não me engano, que tem que tem o Harrison Ford e a Helen Mirren, Excelente. só elenco top, assim, sabe assim. E tem a anterior, né? 1883 também, que é na mesmo. É dentro do mesmo universo, né? É um Exato. prequel, não. É um prequel, exato. Prequel do prequel, né? Prequel do E, prequel. e a Sally Lyon, né? Essa daqui é um pouco mais militar, que também é muito boa. Quer dizer, que o homem dominou a Paramount, né? Que só sai série dele, assim, né? E são séries boas mesmo. Pior que são séries boas, né? Milionário, dono das fazendas onde são gravadas as séries todas. Né? Exatamente. Os cavalos que são usados na série são os dele, são da fazenda dele, né? Até isso aí o cara monetizou. Mas o cara realmente é bom, sabe? Ele consegue reunir uma equipe de roteiristas e atores e supervisiona tudo, que ele consegue dar uma cara da série. Até as aberturas das séries, se vocês vão notar, que são bem parecidas uns com as outras, né? É o estilo Taylor Sheridan mesmo, entendeu? E essa dica que eu dou, porque realmente é o cara. É interessante ver esse produtor que surgiu de uma profissão que era ator e modelo, e virou roteirista, produtor e o homem que tá mandando em tudo. Boa. Massa. Eu já ia indicar um livro, que é um livro que tinha comprado um tempo atrás, não tinha lido ainda, e achei muito bom, que é As Melhores Entrevistas da revista Rolling Stones, que é editado pela Larousse. Legal. É muito bacana, porque traz um apanhado prêmio aí de entrevistas históricas aí da Rolling Stones, que tem tanto atores quanto também músicos importantes e até últimas entrevistas deles, e você vê esse apanhado de pessoas famosas que tratavam tanto a música quanto a arte deles, né, e o ofício de uma maneira muito interessante, o jeito de pensar de cada um, de como que eles chegavam nas inspirações e como era a grande viagem da cabeça dessas pessoas para interpretar as músicas e atuações e a vida de uma maneira também diferente. E aí também toda a condução dos editores e dos repórteres que passavam por verdadeiros perrengues aí para poder conseguir essas entrevistas e tá ali registrado nesse livro que é histórico e é muito bacana e interessante de ler. Aí as outras, eu tenho mais duas dicas que eu acho que são interessantes, que é a série Adolescência do Netflix, tá um sucesso internacional e se conecta com o que a gente está falando agora, porque tem questões um pouco mais sombrias dessa juventude que a gente tem atualmente, né, das crianças que Red Pill, né, que estão se colocando como analisadoras de uma realidade machista e complexa, né? Então é interessante para os pais e também para todo mundo que está tentando entender melhor como é que essa sociedade está se formando, né? E é interessante a gente ver como é que essas crianças e adolescentes alguns deles estão lidando com essa realidade, né? E também da importância para quem é pai de estar sempre vigilante sobre essas questões e sobre a relação desses jovens com o mundo virtual. E a terceira é uma que me inspirou pela declaração aqui do Val com o livro It, que me lembrou muito também essa relação sobre a humanidade ser boa, o mar, né? Que é um clássico, que é muito bacana você ver pela versão em quadrinhos dele, do Jean Giraud, né? Um artista francês, que criou Moebius, né? E tem em Moebius O Homem é Bom, é excelente, é uma ficção científica, né? Num mundo totalmente desenhado e lindo, né? Dessa invenção do Jean, e que traz essas reflexões sobre a humanidade, como ela lida com os perrengues e como ela trata e como ela é generosa ou avarenta à medida do que as coisas que se apresentam na vida dela. É muito interessante. Para quem nunca viu,
é bom. Para quem já viu, é sempre bom revisitar um grande mestre aí da ficção científica e dos quadrinhos. Moebius. E meus queridos, então vamos ficando por aqui. Prometemos nos esforçar para estarmos quinzenalmente gravando episódios novos. E como eu sempre digo, peço que vocês não deixem de curtir, de dar o like, de compartilhar. E as vossas críticas são aquilo que vai nos ajudar para ser um produto melhor e a gente entender o que vocês desejam como audiência. Já que estamos conversando, a gente ainda é uma massa que ainda não tem uma identidade 100% clara do que a gente sabe o que a gente quer. A gente quer falar sobre comunicação, sobre marca, sobre brand, sobre comunicação de forma geral. Mas a gente gostaria de que vocês nos ajudassem a construir esse caminho. E só gratidão, mais uma vez gratidão ao Silvio por assistir esse projeto, ao Diego pelo tempo corrido dele, que eu sei que é desafiador. E meu grande abraço a todos, estamos juntos e até a próxima. Valeu!